No ano de 1660, nascia em Portugal um homem que décadas mais tarde teria seu nome ligado à história do sertão do São Francisco. Seu nome era David Gomes de Sá. Natural da freguesia de Santiago de Antas, no atual município de Vila Nova de Famalicão, Portugal, foi batizado em 25 de abril de 1660. David Gomes de Sá veio para o Brasil juntamente com outros membros de sua família e inicialmente residiu na Bahia. Por volta de 1725, deslocou-se para o interior do território brasileiro, seguindo em direção ao chamado Sertão das Rodelas, na região do Rio São Francisco, então pertencente à capitania de Pernambuco. Foi nesse território que exerceu a patente de coronel da cavalaria, tornando-se uma figura de destaque naquela região sertaneja. Entre os anos de 1729 e 1730, o nome do coronel David Gomes de Sá aparece diversas vezes em procurações registradas no sertão paraibano. Nesses documentos, diferentes pessoas o nomeavam para representá-las no chamado Sertão das Rodelas. Entre elas estavam Domingos de Farias Castro, Tenente Francisco de Barros Brigeiros e Francisco Cardian de Matos, entre outros. Esses registros demonstram que David Gomes de Sá possuía uma importante rede de relações e influência naquela região. Essas relações podem também ter sido favorecidas pela presença de seu sobrinho José Gomes de Sá, que teria atuado como intermediário entre o seu tio e pessoas ligadas ao Sertão das Rodelas. Mas, para compreender a trajetória de David Gomes de Sá, é necessário compreender também a história do território onde ele viveu. O Sertão das Rodelas fazia parte de uma região estratégica às margens do Rio São Francisco. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, esse território já era habitado por diferentes povos indígenas que fazia parte de antigas rotas de deslocamento pelo interior do Nordeste. Entre os povos que estavam estabelecidos naquela região encontravam-se os Tuxá, cuja presença histórica está profundamente ligada ao território de Rodelas e ao Rio São Francisco. A história do sertão, portanto, não começa com a chegada dos colonizadores. Muito antes deles, essas terras já eram ocupadas, percorridas e conhecidas pelos povos indígenas. Com o avanço da colonização, o território começou a receber novos grupos. Segundo os relatos históricos sobre a região, ainda nos primeiros séculos da colonização, chegaram missionários capuchinhos ao Vale de São Francisco. Posteriormente, a região passou a receber colonizadores portugueses e também pessoas negras que fugiam da escravidão, principalmente provenientes da zona da mata de Pernambuco. A população começou então a se estabelecer ao redor das pequenas estruturas religiosas que surgiam no território. A região também esteve relacionada aos domínios da Casa da Torre, dos Garcias Dávila, uma das famílias mais poderosas da expansão colonial portuguesa pelo interior do Nordeste. A ocupação dessas terras ocorreu em meio a disputas, alianças, criação de fazendas, circulação de tropas e expansão das fronteiras coloniais. Foi nesse cenário que personagens como David Gomes de Sá passaram a atuar no sertão, e de onde vem o nome Rodelas. Segundo a tradição histórica local, o nome estaria relacionado ao indígena Francisco Rodelas. Após ser batizado e catequizado, Francisco Rodelas teria reunido cerca de 200 homens de sua tribo. Sua trajetória ficou associada às lutas contra os holandeses durante os conflitos ocorridos em Pernambuco. A tradição conta que Francisco Rodelas e seus homens participaram das lutas contra o invasor holandês, destacando-se pela bravura nas batalhas dos Guararapes. A participação indígena nessas guerras faz parte de um importante capítulo da história da formação do Nordeste colonial, e é justamente dessa memória que teria surgido o nome que, séculos depois, identificaria o município de Rodelas. E nesse cenário que encontramos novamente o coronel David Gomes de Sá, nascido em Portugal, vindo para a Bahia
e posteriormente estabelecido no sertão das Rodelas, ele fez parte de uma geração de homens que avançaram pelo interior do Brasil durante o período colonial. Sua história conecta 3 espaços distantes: Portugal, a Bahia e o sertão do São Francisco. A trajetória de David Gomes de Sá é, portanto, muito mais do que uma história de coronel. Ele faz parte de uma história maior. A história das migrações portuguesas, da expansão colonial, dos povos indígenas, das populações negras e da formação das comunidades que deram origem ao sertão que conhecemos hoje. Entre documentos antigos, mapas, nomes de família e memórias transmitidas através das gerações, permanece a história de homens e mulheres que atravessaram o oceano e ajudaram a construir uma nova sociedade às margens do São Francisco. E entre esses nomes está o de David Gomes de Sá,